Maceió, dia 19 de fevereiro de 2025. Que cidade linda, que mar incrível, sensacional. Essa conexão com o mar, com a natureza, com a paisagem, me faz Hércules refletir sobre muita coisa na minha vida. Sobre muitos posicionamentos, sobre muitos pensamentos, muitos sonhos, muitos planejamentos, muitos projetos. Me faz refletir sobre o que é de fato a vida. Nos últimos meses tem acontecido coisas bem, digamos que a chave, aquela chave que você precisava para virar e entender a próxima fase, entender sobre a maturidade dos fatos e entender sobre o que é viver e estar vivo, sobre a diferença de viver, estar vivendo e estar vivo, porque diferente de estar vivo é estar vivendo aquilo, estar vivendo o momento presente. Nos últimos 5 anos eu tenho corrido incansavelmente pelo sucesso, pelo dinheiro, pelos prazeres que o dinheiro pode oferecer. E nesses últimos 5 anos, correndo atrás, tendo como inspiração várias e várias pessoas que ficaram ricos muito novo, que pela minha idade, por tudo que eu conquistei, de onde eu saí, onde eu estou hoje, o que eu tenho hoje, uma família, uma casa, um carro, uma esposa. Agora comecei a viajar, conhecer lugares, tenho uma empresa estável que me dá um faturamento muito bom todos os anos, me dá uma renda mensal boa, tenho condições intelectuais para fazer mais dinheiro, mas chega um ponto que você se sente estagnado naquilo que você está, naquilo que você chegou, porque você olha, visualiza, deslumbra, mas ainda não é o que você quer. E esse sintoma do imediatismo é um sintoma que, ao longo do tempo, isso se torna prejudicial para a gente. Imagine que você vive na ânsia de ter, e quanto mais você tem, mais você quer, e logo aquilo que você já tem se torna entedioso, se torna chato, se torna, porra, já consegui, e aí? É a famosa ganância de ter e o tédio de possuir. E não que eu tenha já de fato a vida dos sonhos, a vida que todo mundo olha e almeja ter, porque, vamos ser bem sinceros, ter dinheiro é bom, o dinheiro ele traz muita coisa boa, ele te proporciona como teu mordomo, você não sendo escravo dele, ele te proporciona ter experiências incríveis, ter uma vida incrível, porque são prazeres. E quando você entende que a vida ela é entre prazer e constância, aí você acaba entendendo que, independentemente do prazer que você está tendo, se a constância parar de fazer sentido, tudo perde sentido. Pode parecer um pouquinho confuso a forma como eu situei, mas eu vou dar um exemplo. Imagina só, você tem uma vida, digamos que nômade digital, que você trabalha através da internet, que você tem condições de trabalhar de qualquer lugar do mundo e você tem essa constância de a cada 2 meses, a cada 3 meses você viaja para um lugar diferente, conhece uma cultura diferente, conhece pessoas, conhece lugares, constância. E aí você começa a sentir-se rico daquilo.
sabe? Você consegue sentir muito prazer porque o teu prazer está sempre sendo renovado. Essa dopamina, ela está sempre sendo renovada. E aí você vive nessa ânsia de ter, e aí você, quando conquista essa constância, você sente que o prazer ele está sempre se renovando. Mas é algo químico do nosso corpo. Nosso corpo, ele precisa isso, e ele que manda, quando ele recebe esses estímulos, ele manda essa sensação de prazer, essa sensação de renovo, e isso é viciante, isso é extremamente viciante. E é legal quando você se vicia em ter uma vida épica, uma vida que você vive conforme os seus princípios, e tá tudo bem. Da mesma forma que o cara, quando ele trabalha numa vida normal, que é uma vida onde a sociedade acha normal, onde ele trabalha das 8 às 18 e ele tira férias uma vez ao ano e ele tem um salário bom de 5, de 10 mil reais, ele tem um apartamento dele, ele tem um carro do ano, tá tudo bem. Se ele estiver satisfeito com isso, é uma jornada dele onde ele se sente satisfeito, entende? Se ele estiver puramente satisfeito. Agora, se ele estiver inconformado, se não for aquilo que ele quer e ele está fazendo aquilo para simplesmente sobreviver e viver, ele não está. Ele está simplesmente sobrevivendo. E uma das coisas que me fez refletir nos últimos 2 anos foi justamente sobre isso. Essa diferença de viver e estar vivo. Porque um pensamento divergente, hoje eu me sinto como uma pessoa divergente. Uma pessoa que não acredita no conforme o ideal que a sociedade coloca. Porque a sociedade, ela coloca e te impõe, ela coloca e te impõe algumas coisas que, se você parar justamente para pensar, é só uma forma de manter a sociedade organizada ao ponto de manipulação. É só isso, para que haja esse controle da população. Se você é uma pessoa completamente fora da média, que você olha para as coisas, tem um olhar crítico para tudo, é extremamente calculista e questionador do porquê isso é assim, do porquê isso tem que ser assim, se eu posso testar isso, será que se eu fizesse assim não seria diferente? Será que se eu levar essa vida aqui dessa forma não seria diferente? Será que eu preciso mesmo trabalhar das 8 às 18 para ganhar esse dinheiro? Para trabalhar no sonho de alguém, sendo que o meu sonho não é esse, eu tenho outras formas de fazer meu sonho acontecer. E aí eu começo a me questionar todos os dias. Cara, e se? Esse pensamento divergente te torna uma pessoa divergente. E uma pessoa divergente é um filme que inspira a criação desse canal. É uma série de filmes chamada Divergente. E eu quero que você assista, se você não assistiu, e se você já assistiu, você entende que a sociedade, ela chega a um ponto onde a organização deles são 4 grupos. São 4 organizações que fazem com que as coisas aconteçam. E isso está diretamente ligado à personalidade de cada pessoa. Chega um período da adolescência ali que ela passa por alguns testes e ali diz o que ela é. E isso é temperamento e comportamento. E aí, ali, depois que eles definem esse temperamento e esse comportamento, eles mandam para os grupos, né? Que é a amizade, a audácia, entende? E aí, ali, você começa a entender que a sociedade, dessa forma, ela se torna mais controlável. Porque é essa a ideia de sociedade que eles tinham. E não passa de um teste de sociedade. No último filme você entende que tudo aquilo era um teste para organizar o mundo. Através de classe. Através de... eles chamam de... se eu não me engano é facções. Através das facções. Cara, é sensacional. São 4 filmes e você pira desses 4 filmes, porque um faz sentido ao outro. É um romancezinho, tá? Mas não se preocupe com isso. Pensa só no como é a organização da sociedade,
em conjunto ali para que as coisas aconteçam. E os divergentes são aqueles fora da curva, que ele tem todas as habilidades, todas as 4 habilidades. Ele consegue andar nas 4, ter as 4, e isso torna ele divergente, porque ele é sempre um questionador, ele tem carisma, ele tem amizade, ele é inteligente. Então essas coisas, ele é audacioso. Então essas coisas me trazem, depois que eu assisti esse filme, eu fiquei refletindo sobre habilidade, qualidade, sobre me sentir fora da curva por ser uma pessoa extremamente questionadora. E eu falei, cara, eu sou um jovem de 26 anos, que eu já trabalhei pra caramba, que eu já servi ao exército, que eu já empreendi, eu já vendi lanche em porta de escola, por acreditar no meu sonho e acreditar que empreender é o melhor caminho, tanto para uma sociedade que tem um poder, que é uma potência, eles apoiam os empreendedores. No Brasil você não tem esse apoio ao empreendedorismo. Existe uma camuflagem de que o Brasil pensa em empreendedorismo, mas a gente sabe que essa não é nossa realidade. E quando, por várias vezes eu tentei falar com jovens igual a mim, mas eu precisava ter resultado, porque esse resultado, ele não... Sem resultado, você... Einstein fala exatamente isso. É uma frase que ele diz que um gênio sem resultados é apenas um louco. E um louco com resultados é um gênio. Então todas as vezes que eu penso que o resultado, esses 5 anos, esses 4 anos que eu passei para conquistar os meus resultados, para poder realmente parar uma câmera e começar a falar, para que eu pudesse ser de alguma forma inspiração e fonte de transbordo na vida de alguém, foi quando eu parei e olhei e disse, cara, tá bom, de onde eu vim para onde estou, pode ser que para aquelas pessoas que estão um nível a mais, ela diga, porra, tu ainda tá longe. E realmente eu reconheço que aonde eu estou me satisfaz, porque quando eu aceito isso, eu estou pronto, gratamente pronto, para passar para a próxima fase. E eu demorei muito para entender isso, que Deus, ele só te permite passar para a próxima fase quando você está grato da fase que você está e reconhece que onde você está é mérito teu. Porque até o ponto que você fica se questionando todos os dias, aborrecido, porque eu não estou ainda onde eu quero estar, essa sede de ganância acaba te perdendo no meio do caminho. Isso não é bom, porque ao longo do passar do tempo, se você não tiver micro vitórias todos os dias, todos os meses e todos os anos, analisando que aquilo que você conquistou pode ser 0,1%, mas você foi 0,1% melhor todos os dias, nos 365 dias do ano. E esses micro resultados foram que me fizeram compreender nos últimos 2 anos que micros resultados, eles fazem parte do processo. E é extremamente fundamental para que você não se perca no caminho. E eu só decidi começar a gravar vídeos, criar um canal no YouTube, porque, cara, já chega. É muita gente que não tem conteúdo nenhum, influenciando jovens para se manterem habitolados do que é o mundo, do que é a vida. E aí eu falei, cara, tá bom, beleza. Vamos passar para um próximo nível. Então, passar para um próximo nível requer muito mais conceito daquilo que você já viveu no passado do que aquilo que você está vivendo hoje. Então, quando eu comecei a produção de vídeo lá em 2018, eu comecei a trabalhar com audiovisual, principalmente voltado a casamento, evento social, eu comecei a ver, sem brincadeira nenhuma, como as pessoas, elas vivem para agradar os outros. O setor de evento, ele tem essa peculiaridade. Paga super bem, mas tem essa peculiaridade de quantas pessoas elas estão dispostas a investir, não só para a satisfação do seu ego, mas para a satisfação
das outras. Não é só para satisfação das pessoas que ela convidou ali pro evento, mas sim para satisfação do seu próprio ego, sabe? De chegar ao ponto de investir ali 2, 3 milhões. Eu já tenho no meu portfólio casamentos que foi gasto 3 milhões de reais. Tranquilo, entendeu? Com atrações nacionais, com estrutura gigantesca, sabe? Algo legal. Beleza, o dinheiro é deles, então o problema deles se gastaram isso. Mas eu, analisando de uma forma comportamental do ser humano, é algo extremamente ligado a agraciamento do ego. Entende? Então o ser humano ele está sempre correndo atrás de agraciar o seu próprio ego, sabe? Então ser egoísta às vezes é muito bom e muitas das vezes você tem que ser egoísta. E eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo, porque muitos resultados que eu tive foi quando eu comecei a ser egoísta, sabe? Comecei a parar de me preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros estão fazendo para, sabe? Para poder, porra, vai, eu quero é que fulano se exploda para lá e vou fazer o meu. E da forma como eu comecei a fazer, mostrou para as outras pessoas que você não precisa estar engolindo ninguém para poder ter sucesso. Que você que cada um de nós tem uma visão de que é sucesso. Sucesso para mim, por exemplo, é isso aqui. Se eu pudesse falar com o Hércules lá de 2017, por exemplo, lá de 2016, 2017, quando eu entrei no exército, eu jamais de forma alguma, eu pensaria que eu estaria aqui, em Maceió, vivendo uma aventura nessa cidade, andando de jet ski, fazendo todos os passeios turísticos, conhecendo o resort, estando hospedado numa hospedagem excelente, com uma visão magnífica da natureza, tendo experiências gastronômicas, tendo experiência de vida, um carinha que saiu lá do interior do Acre, da periferia, um carinha que foi criado, nascido e criado numa casinha de madeira, caindo uns pedaços, entendeu? Que, porra, nosso banheiro, nosso sanitário era um banheiro de... Então, quando eu paro pra pensar naquele garoto lá de 2017, quando eu tava entrando no exército, iniciando uma jornada, criando uma personalidade masculina mesmo ali, homem forjado no aço do que é sofrer, do que é dar valor. Muitas lições que o exército me ensinou na dor, porque até uma frase que eu trago para minha vida, que lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas. E cara, quando eu digo para vocês que lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas, é porque das minhas origens, para o que eu já vivi até hoje, a evolução que eu tive, muito ao contrário daqueles que, pô, de um ano para o outro, aí é Porsche, é não sei o que, não sei o que, mas é enganando as pessoas. Na maioria das vezes é enganando as pessoas. É o que vem fácil, mas da mesma forma vai fácil, sabe? Mas agora quando você tem algo inteligente, honesto e constante, você acaba tanto satisfazendo o teu ego de homem, de pessoa capaz de conquistar tudo, capaz de almejar o sucesso e trilhar esse sucesso dessa forma. Mano, é tudo que você precisa. É tudo que você precisa, é a única energia que você precisa. E aí, quando eu lembro lá da minha infância, de onde eu fui criado, de onde eu saí, onde o nosso sanitário era um buraco no chão, e hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, justamente porque eu entendi que viver e usufruir, estar numa sintonia onde o universo te abraça e você se conecta com as suas origens, e que tudo aquilo que você faz e acontece na sua vida natural, cara, não tem outra explicação. Se não existir conexão
entre o que você é, entre a sua origem e o universo, as coisas elas não vão fluir, elas não vão acontecer na tua vida, porque você não está conectado. Porque tudo acontece aqui, ó. Tudo acontece aqui na nossa cabeça, antes mesmo de ser, antes mesmo de acontecer. E essa consciência, ela é divina. Se nós somos filhos de um Deus, isso nos torna quê? Deuses. Nos torna um co-criador da nossa realidade. Porque como tudo nasce no pensamento, tudo nasce em uma ideia, é muito fácil de explicar. É muito fácil de observar. Mas às vezes essa venda que a sociedade ela coloca nos nossos olhos nos impedem de conquistar a vida que a gente quer e de traçar, de trilhar essa jornada. Porque a gente tem medo. A gente tem medo de empreender, a gente tem medo de pedir demissão de um salário mínimo, sabe? A gente tem medo de que, pô, se eu quiser viver da minha arte, se eu quiser viver viajando, se eu quiser viver vendendo pulseirinha na rua, se eu quiser viver de doces, porque eu sou uma boa doceira, eu gosto de fazer doce. Aí se eu quiser viver de cílios, eu amo ver transformar a vida das mulheres e ver aumentar a autoestima delas, sabe? Se eu quiser viver de ensinar inglês para as outras pessoas, de ensinar algo para as outras pessoas, por que eu não posso fazer isso, sabe? E aí a sociedade ela começa a te colocar várias e várias vendas e quando você pensa que não, aquele medo já tomou conta de você. Só que o medo utilizado como combustível de uma forma errada é que é o problema. O problema ele não é o medo e nunca será o medo. O medo é um combustível extremamente importante para que você consiga alcançar aquilo que você quer. O problema é quando o medo ele é utilizado como um combustível errado. Sabe? O medo ele é condicionado, ele te condiciona quando utilizado errado, quando aplicado errado em você. Mas aí quando você começa a entender o que é o medo, aí você começa a... Cara, beleza. Tô com medo, eu vou com medo mesmo. E aí você ganha essa maturidade. Você ganha essa maturidade e você começa a trabalhar em si mesmo. Você começa a ver as coisas de outra forma. Eu gosto muito, muito mesmo quando as pessoas correm atrás dos seus sonhos sem medo. Principalmente o viajante, para mim, é uma grande inspiração. Porque a pessoa... Eu não estou falando de turismo, tá? Eu estou falando de viajante mesmo. Pessoas que vivem de lugar em lugares e mochileiros e nômades digitais e pessoas que vivem da... Cara, eu quero viver isso e foda-se. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu vou vender doce na praia, eu vou vender foto, eu vou vender o que for. Mas eu quero viver isso. São pessoas extremamente determinadas. Hoje, graças a Deus, o digital ele nos proporciona viver em qualquer lugar do mundo se você souber as ferramentas certas para aplicar e fazer mais dinheiro. E quando eu comecei a aprender marketing digital lá em 2019, eu fiquei louco, eu fiquei maluco. Porque eu comecei a ver 1 milhão de oportunidades e a minha mentezinha lá do interiorzinho, porque, sendo sincero para vocês, eu só conheci o YouTube em 2017, depois que eu saí do interior e fui morar, depois que eu saí do exército e fui começar a empreender. Que aí eu comecei a ver o que era o YouTube, a quantidade de informações. O YouTube era a faculdade, tudo que eu aprendi, basicamente tudo que eu aprendi na minha vida. Para iniciar uma empresa, começar a fazer dinheiro, para começar a fazer os meus primeiros dinheiro como empreendedor, foi através do YouTube, cara. Então, eu não sei fazer coisa e tal, não sei... Cara, vai no YouTube, para de ser habitolado, vai pesquisar, vai estudar. O conhecimento ele liberta, é isso que eu digo para todas as pessoas, porque me libertou. É algo, sabe, eu sou testemunho vivo de que conhecimento liberta, velho. Conhecimento liberta.
Tanto que hoje eu tenho a vida que eu tenho porque um dia lá atrás, no passado, eu fui humilde o suficiente para ir atrás de informações, sabe? Para ir atrás de oportunidades. E eu criei as minhas próprias oportunidades. Então é isso que eu falo para você. Crie as suas próprias oportunidades, que no final das contas, tudo isso vai fazer sentido. Passar o que você já passou até hoje, porque a partir de hoje você vai sair desse vídeo com outra mentalidade do que é oportunidades. Oportunidades é tudo aquilo que você cria. De alguma forma, essa oportunidade caiu no teu colo porque você criou. Você co-criou, porque como nós somos co-criadores de realidade, semideuses, sem sombra nenhuma, você criou essa oportunidade. Então, fica essa a dica do vídeo. E eu espero que você goste. Deixe o seu like aí. Se inscreva para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para mais jovens igual a gente, que sintam divergente mesmo e que se sintam capazes de começar a empreender, de começar um novo negócio, de acreditar mesmo que tudo isso pode ser real. Porque muitas das vezes a gente vive naquela realidade, nessa realidade aqui, chamada feed, olhando, visualizando, deslumbrando, consumindo e não produzindo. Então comece a produzir, comece a analisar de outra forma, porque aí no final das contas vai fazer um sentido gigantesco. Então é isso aí.